Quando Deus está prestes a mudar sua vida, estes sinais começam a aparecer um atrás do outro. Você já percebeu que toda grande transformação da história começou dentro da mente de alguém muito antes de aparecer na realidade? Antes de existir uma empresa bilionária, ela foi uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, ela foi uma visão. Antes de existir uma mudança de vida, ela foi uma imagem silenciosa, guardada no coração de alguém que se recusou a desistir. Pense por um instante nos irmãos Wright. Quando eles falaram que o homem poderia voar, muita gente riu. Pense em Thomas Edison, realizando milhares de tentativas antes de criar uma lâmpada funcional. Pense em Walt Disney, que foi rejeitado diversas vezes antes de construir um império. Todos eles possuíam algo que a maioria das pessoas abandona cedo demais: visão, imaginação e persistência. Napoleon Hill escreveu que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas existe um detalhe que poucas pessoas entendem. Muitas vezes Deus planta uma visão dentro de você antes de entregar a manifestação. Primeiro vem a imagem, depois vem a preparação, depois vem a realização. É por isso que tantas pessoas desistem exatamente quando estão mais perto da virada. Elas suportam anos de luta, meses de espera, inúmeras decepções, mas abandonam o caminho poucos metros antes da linha de chegada. Como dizia Raul Seixas em uma de suas músicas mais marcantes, tente outra vez. Porque existe uma verdade poderosa escondida nessa mensagem. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas portas se fecharam, não importa quantas pessoas disseram que você não conseguiria. Enquanto você continuar avançando, a história ainda está sendo escrita. A persistência é uma das armas mais poderosas que Deus colocou nas mãos de uma pessoa comum. O talento ajuda, a inteligência ajuda, os recursos ajudam. Mas muitas vezes, quem vence não é o mais inteligente nem o mais talentoso. É aquele que permaneceu quando todos os outros desistiram. E aqui está algo impressionante que quase ninguém percebe. Antes de uma mudança extraordinária acontecer, Deus costuma enviar sinais. Pequenos sinais, mudanças sutis, coincidências que parecem comuns para quem observa de fora, mas que carregam mensagens profundas para quem está vivendo o processo. O problema é que a maioria das pessoas está tão focada nas dificuldades que não consegue enxergar os sinais. Elas observam apenas a escassez e ignoram a preparação. Elas observam apenas o atraso e ignoram o treinamento. Elas observam apenas a luta e ignoram o fortalecimento. Mas quando você aprende a enxergar com os olhos da fé, começa a perceber que existe um padrão, existe uma sequência, existe um movimento acontecendo nos bastidores. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Porque quando Deus está prestes a mudar sua vida, alguns sinais começam a aparecer um atrás do outro. Não são coincidências, não são ilusões, são evidências de que algo está sendo preparado. Talvez neste exato momento você esteja vivendo alguns desses sinais sem perceber. Talvez as dificuldades recentes não sejam um castigo. Talvez as portas fechadas não sejam uma rejeição. Talvez os atrasos não sejam um abandono. Talvez tudo isso seja preparação. Porque antes da colheita existe o plantio. Antes da promoção existe o treinamento. Antes da prosperidade existe o desenvolvimento da mentalidade capaz de sustentá-la. E se você permanecer até o final deste vídeo, poderá descobrir que muitos dos acontecimentos que hoje parecem confusos são, na verdade, indicadores de que sua vida está entrando em uma nova fase. Então, já deixe seu comentário dizendo: eu estou preparado para a minha virada. Porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como enxerga os acontecimentos da sua vida. E talvez, apenas talvez, os sinais já tenham começado a aparecer para você. O primeiro sinal: você começa a se sentir desconfortável
com a vida que antes aceitava. Existe um sinal que quase ninguém reconhece quando Deus começa a preparar uma grande mudança. E o curioso é que ele não parece positivo no início. Na verdade, ele parece confuso. Você começa a sentir um desconforto estranho. Aquilo que antes parecia normal já não satisfaz você. As mesmas conversas parecem vazias. Os mesmos hábitos perdem o sentido. Os mesmos ambientes começam a gerar uma sensação de aprisionamento. É como se algo dentro de você estivesse dizendo silenciosamente: você foi criado para algo maior. Muitas pessoas interpretam esse sentimento como ingratidão, mas nem sempre é. Às vezes é crescimento. Uma criança não cabe para sempre nas roupas da infância. Uma águia não foi criada para viver entre galinhas. Uma semente não foi criada para permanecer enterrada para sempre. Da mesma forma, existem momentos em que sua alma começa a perceber que uma fase chegou ao fim. E isso gera conflito, porque uma parte sua quer permanecer onde existe segurança, mas outra parte já consegue enxergar uma realidade maior. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeras pessoas de sucesso ao longo da história. Antes de criar sua empresa, antes de mudar sua realidade financeira, antes de alcançar seus objetivos, elas passaram por um período de profunda insatisfação. Não porque odiavam suas vidas, mas porque perceberam que estavam destinadas a algo diferente. Napoleon Hill dizia que todo grande avanço começa com um desejo ardente. E esse desejo quase sempre nasce da insatisfação. Você olha para sua condição atual e entende que não nasceu para permanecer ali para sempre. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você acorda e sente que existe algo faltando. Não consegue explicar, não consegue apontar exatamente o que é, mas sabe que algo precisa mudar. E aqui está uma verdade importante. Deus raramente transforma uma vida sem antes transformar a visão da pessoa. Primeiro ele muda sua percepção, depois muda suas circunstâncias. Porque se a mente continuar pequena, mesmo quando a bênção chegar, ela será desperdiçada. Por isso, muitas vezes Deus permite que você se torne desconfortável, não para machucar você, mas para movimentar você. Pense na lagarta. Se ela pudesse falar durante a transformação, provavelmente acreditaria que tudo estava piorando. O casulo parece uma prisão, mas, na verdade, é uma preparação. Da mesma forma, o desconforto que você sente hoje pode ser o anúncio silencioso de que uma nova versão sua está sendo formada. E quanto mais próximo da transformação você fica, mais difícil se torna aceitar a mediocridade. Você começa a perceber desperdícios de tempo. Começa a perceber relacionamentos que drenam sua energia. Começa a perceber pensamentos que sabotam seu crescimento. Começa a perceber hábitos que impedem seu avanço. E isso não acontece por acaso. É um dos primeiros sinais de que Deus está expandindo sua visão. Porque ninguém conquista uma nova vida mantendo exatamente a mesma mentalidade. É impossível. Mudança externa sempre começa pela mudança interna. Antes de José governar o Egito, Deus expandiu sua visão através dos sonhos. Antes de Davi ocupar o trono, Deus desenvolveu sua mentalidade nos campos, longe dos aplausos. Antes de Moisés liderar uma nação, Deus trabalhou décadas em seu caráter no deserto. Observe o padrão. A transformação sempre começa por dentro. E é exatamente por isso que muitas pessoas confundem o início da bênção com uma fase ruim. Porque elas não entendem que Deus está desmontando estruturas antigas para construir estruturas maiores. Aquilo que está incomodando você hoje pode ser justamente o sinal de que sua acomodação está chegando ao fim. E quando a acomodação termina, o crescimento começa. Mas existe um segundo sinal ainda mais surpreendente. Um sinal que costuma assustar muita gente.
porque ele faz parecer que tudo está dando errado, quando na verdade algo muito maior está sendo preparado. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. O segundo sinal: as portas começam a se fechar e você não entende o motivo. Se existe algo que confunde as pessoas quando Deus está preparando uma grande virada, é isso. As portas começam a se fechar e aparentemente sem explicação. Você faz planos e eles não acontecem. Você cria expectativas e elas são frustradas. Você acredita que finalmente encontrou o caminho e de repente tudo muda. Nesse momento, a maioria das pessoas entra em desespero. Elas acreditam que Deus as abandonou. Pensam que fizeram algo errado, começam a questionar sua fé, mas existe uma pergunta poderosa que poucos fazem. E se algumas portas estivessem se fechando porque não eram o seu destino? Pense por um instante. Quantas coisas você já quis desesperadamente no passado e hoje agradece por não terem acontecido? Quantas oportunidades pareciam perfeitas, mas depois você percebeu que teriam causado problemas? Quantas pessoas saíram da sua vida e anos depois você entendeu que aquilo foi um livramento? O problema é que nós enxergamos apenas o presente. Deus enxerga o caminho inteiro. Nós vemos uma página. Ele vê o livro completo. É por isso que muitas vezes aquilo que parece rejeição é na verdade proteção. Aquilo que parece atraso é redirecionamento. Aquilo que parece perda é preparação. Napoleon Hill observou algo fascinante após estudar centenas de milionários. Quase todos passaram por fracassos gigantescos antes da grande virada. Mas quando analisavam suas histórias anos depois, percebiam que aqueles fracassos haviam sido fundamentais. Sem eles, jamais teriam chegado onde chegaram. Imagine um arqueiro preparando uma flecha. Antes de avançar, a flecha precisa ser puxada para trás. Quem observa de longe pode pensar que ela está se afastando do alvo. Mas é exatamente o contrário. Ela está acumulando força para alcançá-lo. Talvez você esteja vivendo esse processo agora. Talvez pareça que sua vida está andando para trás. Talvez pareça que tudo ficou mais difícil. Talvez pareça que seus planos foram interrompidos. Mas existe uma diferença enorme entre recuo e preparação. O recuo faz você desistir. A preparação faz você avançar mais longe. José experimentou isso. Ele recebeu uma visão grandiosa de Deus, mas logo depois foi vendido pelos próprios irmãos. Foi levado como escravo, foi acusado injustamente, foi preso. Tudo parecia contradizer a promessa, tudo parecia dizer que o sonho havia morrido. Mas a prisão não era o destino, era o corredor. O problema é que quando estamos dentro do corredor, acreditamos que ele é o fim da jornada. Não conseguimos enxergar a próxima porta. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas abandonam seus sonhos. Elas interpretam obstáculos como respostas definitivas, quando na verdade são apenas etapas temporárias. Pense em quantas empresas famosas quase não existiram. Pense em quantos inventores ouviram centenas de não. Pense em quantos artistas foram rejeitados inúmeras vezes. Se eles tivessem aceitado aquelas portas fechadas como sentença final, suas histórias nunca teriam acontecido. E aqui existe uma lição espiritual extremamente poderosa. Quando Deus fecha uma porta, Ele normalmente está protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar, mas também está conduzindo você para algo maior. O problema é que nós costumamos olhar apenas para o que perdemos, não para o que está sendo preparado. É como uma criança que chora quando o pai tira algo de suas mãos sem perceber que receberá algo melhor depois. Nossa visão é limitada. A visão de Deus não. Por isso a fé é tão importante. A fé não significa entender tudo. A fé significa continuar caminhando mesmo quando você ainda não entende. E existe algo curioso. Quando a virada está próxima, muitas vezes várias portas se fecham em sequência.
Relacionamentos mudam, projetos terminam, parcerias acabam, ciclos chegam ao fim. Tudo parece instável, tudo parece incerto, mas existe uma razão. Deus não coloca vinho novo em recipientes antigos. Antes de entregar uma nova fase, Ele frequentemente remove estruturas que não poderão sustentá-la. Por isso, algumas pessoas se afastam. Por isso, alguns planos fracassam. Por isso, alguns caminhos desaparecem. Não porque você está sendo punido, mas porque está sendo reposicionado. E quanto mais próximo da transformação, mais evidente isso se torna. Só que existe um terceiro sinal ainda mais impressionante. Um sinal que costuma aparecer quando Deus está acelerando sua preparação. É quando você começa a enfrentar batalhas que parecem maiores do que qualquer coisa que já enfrentou. E é exatamente aí que a maioria das pessoas interpreta tudo errado. Porque essas batalhas não significam que você está perdendo. Muitas vezes significam que você está chegando perto. O terceiro sinal: as batalhas ficam maiores porque sua próxima fase é maior. Existe uma razão pela qual tantas pessoas sentem que a vida fica mais difícil justamente quando estão mais perto da virada. É porque os desafios costumam crescer na mesma proporção do destino que está sendo preparado. Pense nisso. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, o desafio é manter o equilíbrio. Quando aprende a dirigir, o desafio aumenta. Quando assume responsabilidades maiores, os desafios aumentam novamente. A vida inteira funciona assim. Cada novo nível exige uma nova versão de você. Mas quando Deus está preparando uma mudança significativa, esse processo costuma se intensificar. É como se tudo começasse a pressionar você ao mesmo tempo. Problemas que pareciam resolvidos reaparecem. Pessoas começam a duvidar de você. Circunstâncias inesperadas surgem. Medos antigos tentam voltar. E por alguns momentos, parece que o universo inteiro está trabalhando contra seus planos. Mas existe algo que Napoleon Hill descobriu ao estudar algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Quase todas passaram por uma fase que ele chamava, em essência, de teste da persistência. A vida parecia perguntar: você realmente quer isso? Você vai continuar mesmo sem garantias? Você vai avançar mesmo sem aplausos? Vai acreditar mesmo quando não houver evidências? Porque é fácil acreditar quando tudo está funcionando. É fácil manter a fé quando os resultados aparecem. É fácil permanecer motivado quando todos apoiam você. O verdadeiro teste acontece quando nada disso existe. O verdadeiro teste acontece quando você continua mesmo sem enxergar o final da estrada. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Antes de enfrentar Golias, ele enfrentou o anonimato. Antes do trono, enfrentou o deserto. Antes da coroa, enfrentou perseguições. A maioria das pessoas olha apenas para o resultado final. Mas Deus trabalha primeiro na construção da pessoa capaz de carregar aquele resultado. Porque uma bênção recebida antes da preparação adequada pode se transformar em destruição. Imagine alguém ganhar milhões sem maturidade financeira. Imagine alguém receber enorme influência sem equilíbrio emocional. Imagine alguém conquistar poder sem caráter. O resultado dificilmente seria positivo. Por isso, Deus não prepara apenas a bênção. Ele prepara a pessoa. E muitas vezes essa preparação acontece através das batalhas. Cada dificuldade fortalece algo. Cada obstáculo desenvolve algo. Cada desafio revela algo. A pressão revela fraquezas que precisam ser corrigidas. A pressão revela talentos que estavam escondidos. A pressão revela capacidades que você nem sabia que possuía. É por isso que algumas das pessoas mais fortes emocionalmente passaram pelos períodos mais difíceis. Elas não nasceram fortes, elas se tornaram fortes através das lutas, através das quedas,
através dos momentos em que tudo parecia impossível. E aqui existe uma história fascinante que ilustra isso. Uma águia, quando chega a determinado momento da vida, enfrenta uma fase extremamente desconfortável de renovação. É um processo difícil, mas ao final, ela emerge preparada para continuar voando em níveis elevados. A maioria das pessoas quer a força da águia, mas poucas aceitariam passar pelo processo da águia. Querem o resultado sem a transformação. Querem a colheita sem o plantio. Querem a recompensa sem a preparação. Mas Deus trabalha de outra forma. Primeiro, Ele desenvolve o interior. Depois, libera o exterior. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez os desafios recentes não sejam um sinal de fracasso. Talvez sejam evidências de fortalecimento. Talvez Deus esteja desenvolvendo capacidades que serão necessárias na próxima fase da sua vida. Porque existe algo que quase ninguém percebe. As maiores oportunidades normalmente chegam disfarçadas de problemas. As maiores transformações normalmente começam como desconforto. E as maiores viradas normalmente são precedidas pelas maiores provações. É por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas interpretam a pressão como derrota, quando deveriam interpretá-la como treinamento. Observe um diamante. Antes de brilhar, ele suporta enorme pressão. Observe o aço. Antes de adquirir resistência, passa pelo fogo. Observe uma árvore gigante. Antes de alcançar grandes alturas, desenvolve raízes profundas. Tudo que é forte passa por preparação. Tudo que é duradouro passa por construção. Tudo que é extraordinário passa por desenvolvimento. E você não é exceção. Mas agora chegamos a um sinal ainda mais surpreendente. Um sinal que começa a aparecer quando Deus está alinhando pessoas, oportunidades e circunstâncias para a próxima fase. É quando coincidências estranhas começam a acontecer repetidamente. Encontros inesperados, mensagens inesperadas, ideias inesperadas, portas surgindo de onde você menos imaginava. E quando isso começa a acontecer, algo muito especial pode estar em movimento nos bastidores. O sinal final. As peças começam a se encaixar e você percebe que Deus esteve agindo o tempo todo. Existe um momento que chega na vida de algumas pessoas em que elas olham para trás e sentem um arrepio. Não porque tudo fez sentido imediatamente, mas porque, de repente, elas conseguem enxergar o desenho completo. Aquilo que parecia atraso estava protegendo. Aquilo que parecia rejeição estava redirecionando. Aquilo que parecia perda estava preparando. Aquilo que parecia silêncio estava construindo. E é nesse momento que a pessoa percebe uma verdade extraordinária. Deus nunca perdeu o controle, nem por um segundo. Nem nos dias em que você chorou, nem nas noites em que você pensou em desistir, nem quando ninguém acreditava em você, nem quando parecia que suas orações estavam batendo no teto. Ele estava trabalhando, mesmo quando você não conseguia enxergar. Uma das coisas mais impressionantes sobre a ação de Deus é que ela quase sempre acontece primeiro nos bastidores. Uma árvore cresce por meses e até anos debaixo da terra antes que as pessoas vejam qualquer resultado. As raízes surgem antes dos frutos. A preparação surge antes da promoção. A construção surge antes da recompensa. Mas nós vivemos numa geração que quer ver os frutos imediatamente. Queremos respostas rápidas, queremos resultados rápidos, queremos sinais instantâneos. E muitas vezes esquecemos que as maiores obras de Deus são construídas lentamente. Porque tudo aquilo que é construído rápido demais também pode desaparecer rápido demais. Deus não está apenas tentando entregar algo para você. Ele está tentando entregar algo que permaneça. É por isso que a preparação parece longa. É por isso que alguns processos parecem demorados.
É por isso que algumas respostas parecem tardar. Mas existe algo que você precisa entender. O atraso de Deus nunca é desperdício. O atraso de Deus é treinamento. O atraso de Deus é alinhamento. O atraso de Deus é preparação. Pense em quantas vezes você pediu algo e não recebeu. Naquele momento você ficou frustrado. Talvez tenha até questionado. Talvez tenha até pensado que Deus havia se esquecido de você. Mas hoje você olha para trás e percebe que se tivesse recebido aquilo naquela época, não estaria preparado. Você não teria maturidade, não teria experiência, não teria sabedoria, não teria estrutura emocional e talvez nem teria valorizado a bênção. É exatamente por isso que a mudança verdadeira não acontece apenas quando a situação externa muda. Ela acontece quando você muda junto. Porque uma nova vida exige uma nova mentalidade. Uma nova prosperidade exige uma nova consciência. Uma nova fase exige uma nova versão de você. E aqui está algo extraordinário. Quando Deus está prestes a mudar sua vida, você começa a perceber que certas coincidências acontecem repetidamente. Uma mensagem aparece exatamente quando você precisava. Uma oportunidade surge do lugar mais improvável. Uma ideia invade sua mente de forma inesperada. Uma pessoa entra em sua vida no momento certo. Uma porta que parecia impossível começa a se abrir. E aos poucos, as peças começam a se encaixar. Não de uma vez, não instantaneamente, mas progressivamente. Você percebe que aquele problema ensinou algo importante. Aquela perda fortaleceu você. Aquela rejeição direcionou você. Aquele atraso protegeu você. Aquela luta preparou você. E então algo muda dentro de você. Você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que Deus estava tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva transforma tudo, porque a pessoa deixa de se enxergar como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como alguém em preparação para algo maior. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. Mas a maioria das pessoas abandona o campo antes de encontrar essa semente. Elas desistem cedo demais, param perto demais da virada. Desistem perto demais da colheita, abandonam o caminho perto demais da recompensa. E talvez seja exatamente por isso que você precisava ouvir esta mensagem hoje. Porque existe uma chance de que você esteja muito mais perto da mudança do que imagina. Talvez os sinais já tenham começado. Talvez o desconforto tenha começado. Talvez as portas antigas estejam se fechando. Talvez as batalhas tenham aumentado. Talvez sua visão esteja se expandindo. Talvez Deus esteja removendo pessoas, situações e limitações que não cabem na próxima fase. Talvez aquilo que hoje parece confusão seja apenas reorganização. Talvez aquilo que parece atraso seja apenas alinhamento. Talvez aquilo que parece um fim seja apenas o começo de algo muito maior. Por isso, não pare agora, não abandone a visão, não abandone a fé, não abandone a persistência. Lembre-se da mensagem que atravessou gerações. Tente outra vez, continue acreditando, continue avançando, continue construindo, continue preparando sua mente, continue fortalecendo sua fé, continue desenvolvendo sua visão. Porque as maiores mudanças raramente acontecem de forma repentina. Elas são preparadas silenciosamente. E quando finalmente chegam, você percebe que Deus esteve trabalhando o tempo todo. Talvez este seja exatamente o momento da sua preparação final. Talvez este seja o período em que Deus está construindo a versão de você que será capaz de sustentar aquilo que pediu em oração. E quando a virada acontecer, você não dirá apenas: eu consegui. Você dirá: agora eu entendo. Porque verá que cada luta teve um propósito, cada atraso teve uma função,
Cada porta fechada teve uma razão. Cada lágrima teve um significado, e cada sinal estava apontando para este momento. O momento em que Deus finalmente revela que nunca abandonou você. Ele apenas estava preparando algo maior do que você podia imaginar.